aí eles viraram e falaram, olha, o único jeito de vencer o Bolsonaro, de derrotar o bolsonarismo, o único jeito é através do Lula. Só que as pessoas, eu acho que esses caras foram razoavelmente inteligentes, até a página 2, dizendo, olha, se a gente se você não fizer, o seu vice é a nossa apólice de seguro. Você vai sofrer um impeachment e a gente vai colocar o teu vice no lugar. Então ele passa o tempo inteiro com essa apólice de seguro ali no cantinho. No programa que está imperdível, então eu peço a você que sente o dedo no like. Hoje eu recebi cedo do João Gabriel, ele me passou a informação que 1 em cada 3 pessoas que assistem ao programa não estão inscritos no canal e 3 em cada 4 não assinam o sininho das notificações. Caramba! E também menos de 1/3 das pessoas sequer curtem o vídeo, assistem e não curtem. Então eu quero pedir para você de novo, senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa as notificações também. A pergunta que vocês devem estar se fazendo nesse momento é: será que aqueles economistas que fizeram o L já se arrependeram? Será que já bateu um arrependimento horroroso neles? E esses caras, majoritariamente, acreditaram que o governo Lula ia ser um governo de equilíbrio fiscal, que havia um risco, mas era um risco baixo. Todos os Faria Limers, os gestores de fundo, esses caras todos apoiaram integralmente a eleição do Lula, sem nenhum pudor. Enquanto isso, o Brasil está fazendo um déficit trilionário recorde. O Lula endividou o Brasil em pouco mais de um ano, mais de R$1 trilhão. Ele já tinha prometido déficit de 1% do PIB, não cumpriu, fez 2,5%. Depois prometeu no ano seguinte ia ter déficit zero, e já falou que não vai ter déficit zero. Só Deus sabe quanto vai ser o déficit deste ano do governo Lula, do segundo ano do governo Lula. E esse é exatamente o caminho que nós passamos durante o governo Dilma, onde o Brasil foi enfiado na sua pior crise econômica da sua história. Os números das contas públicas já são equivalentes a uma pandemia. Para conversar com vocês sobre esse assunto, eu estou trazendo ninguém menos do que ele, Bruno Musa. Qual é o estado real da economia brasileira? E eu não quero que você fale aqui para agradar a plateia, o povo quer ver o Lula se ferrando, não. Eu quero que você me diga, se você é um economista responsável, competente, inteligente, eu quero que você me diga qual é o estado real da economia brasileira, o quão afundado a gente está ou até que está tudo bem. Então, se nós olharmos o crescimento do PIB, como você falou, o PIB nada mais é do que gastos da família, gastos do governo, mais investimentos, né? Mais importação menos exportação menos importação. Quando nós olhamos essas equações individuais, a gente vê em 2023 um PIB que cresceu 2,9% puxado pelo lado e pelos gastos da família, que grande parte tiveram incrementais repassando esse dinheiro para as famílias gastarem. Mais de 90 bi injetado na economia de forma antecipada, na veia para as pessoas gastarem. Então, quando você gasta no curto prazo, a conta do PIB, a equação do PIB vai subir. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse plano, ele funciona no curto prazo. O plano keynesianista, ele funciona no curto prazo. E por isso ele é tão sedutor para as pessoas. O papai Estado vai lá, te oferece de bandeja um plano sedutor para salvar a sua vida. Isso funcionou no Lula 1. Começou a falhar no Lula 2, estourou no Dilma 1 e Dilma 2. A gente me parece, eu tenho uma percepção aqui de fora, e eu tô de fora, você tá aí no coração do furacão. No olho do furacão, em São Paulo. Há um certo abandono do mercado, do chamado mercado, né? Eu não gosto dessa figura de linguagem, mas há um certo consenso de abandono do Lula. Tá havendo um desencantamento? Talvez, em vez de usar a figura de linguagem, você prefira dar nome aos bois. Eu vi um vídeo muito bom que você fez a esse respeito. E ele veio o Fundo Verde administra quanto, você sabe? O Fundo Verde ele caiu bem, assim como o Adam, né? Se não me engano, posso estar errando aqui em poucos números. Ele está na casa dos 7 bi. Tá? Posso estar alguma coisa errada. Pobrezinho. A Adam tinha 20 bi, está com 2 bi, hein? Então os fundos macros estão sentindo, as gestoras estão sentindo bem. Vamos lá, Pércio Arida, que esteve envolvido lá no Plano Real, né? Na época da elaboração do Plano Real. Quem mais? O Armínio Fraga. Armínio Fraga escreveu um artigo para a Folha pré-segundo turno, falando que ele tinha sonhado que o Lula seria responsável, então ele ia acreditar no sonho dele. Olha, minha filha de 3 anos não dá um argumento tão imaturo quanto esse.
O que eu quero dizer é que são cabeças importantes na mídia que têm um barulho e passam a coletivamente ser chamados de mercado financeiro de Faria Lima. Não é. Não é a Faria Lima. Os meros mortais da Faria Lima, como eu, como os outros ali, não aceitamos esse tipo de coisa. A indignação ela é grande. Agora, dado essa minha explicação, vamos falar dessas figuras e tantas outras. Deve ter, sei lá, 20, 30. Nessas pessoas, eu acho que bateu um senso, digamos, de maturidade, que eles perderam com 50, 60, 70 anos de idade, ao falar que acreditaram numa pessoa que usou meios de corrupção a sua vida inteira para chegar onde chegou. E que ele seria responsável por algo que ele falou na campanha, que talvez seja a primeira vez que ele tenha falado na vida dele, que ele faria o que ele está fazendo. Ele foi claro, gente. Ele foi totalmente claro. Não adianta falar, mas ele está fazendo o que ele não falou. Não, ele falou que ia fazer esse estrago. Calma lá. Surpreso com o quê? É o que eu brinco. Se o ladrão que usa a vida dele para, digamos, roubar celular, roubar carro, se esse cara te rouba, você fica puto, você fica irritado, mas você não pode ficar, ou melhor, você não vai ficar indignado, meu Deus, o ladrão me roubou. É isso que ele faz. Você precisa combater o cara. Então, eu vou te dizer o que eu acho, Bruno. Eu acho que esses caras fizeram uma compra com um seguro. E eu acho que esse seguro se chama Geraldo Alckmin. E eu acho que muitos deles já estão pensando em acionar o seguro, em acionar a apólice. Você acha? Eu acho que muitos deles estão. Não acho que é consensual ainda. Mas a vitória do Lula foi a união, né, de duas vertentes muito poderosas. A vertente da esquerda tradicional, marxista, muito forte no Brasil, o Partido dos Trabalhadores e tal, a esquerda propriamente dita, e os tucanos, a social-democracia, ou que engloba, são os caras queridos por esse mercado financeiro. Os caras falaram, olha, a gente queria muito um candidato do que eles chamavam de terceira via. E tentaram todos. Tentaram Dória, tentaram Eduardo Leite, veja, Debit. Tentaram Simone Establishment, tentaram Luciano Huck, ventilaram muito Luciano Huck, Sérgio Moro, tentaram todos esses caras e nenhum emplacou. E aí tentaram, antes disso, né, tentaram o próprio nome do Temer, pensaram no nome do Henrique Meirelles, que teve um desempenho pífio eleitoral. Eles sempre tentaram e não conseguem. E aí eles viraram e falaram, olha, o único jeito de vencer o Bolsonaro, de derrotar o bolsonarismo, o único jeito é através do Lula. E aí você teve uma união de grupos diferentes. E aí o Lula cooptou esse grupo e falou, olha, se vocês vierem comigo, eu ajudo vocês a se livrarem do Bolsonaro e eu vou ser muito bacana. Só que as pessoas, eu acho que esses caras foram razoavelmente inteligentes, até a página 2, dizendo, olha, se você não fizer, o seu vice é a nossa apólice de seguro. Você vai sofrer um impeachment e a gente vai colocar o teu vice no lugar. Então ele passa o tempo inteiro com essa apólice de seguro ali no cantinho. E alguns deles estão querendo, pelo menos, mostrar o descontentamento para ver se o governo se enquadra, sob a ameaça de possivelmente acionar a apólice de seguro. Eu não acho que chegou esse momento ainda, mas eu tô vendo essa possibilidade. Eu quero encerrar a entrevista com você com uma nota positiva. Eu acho que nós ainda estamos longe do poço, mas nós estamos caminhando aceleradamente em direção ao abismo. Isso é produzido através de várias métricas que, no meu entender de ver economia, a gente vem fazendo. Principalmente, o grande cerne da questão é a produção de déficit recorrentes, não apenas déficits primários, que não computam ainda os juros da dívida, mas déficits nominais, que já ultrapassou o pior momento da economia, com mais de 1,04 trilhão de dólares nesse momento. Quando você tem um déficit muito grande, você faz com que o governo tenha que cada vez mais se endividar para fechar as suas contas. E mesmo se endividando, as contas não fecham, não estão fechando. Então, quando você vê isso, não significa que em um mês, 2 meses, 1 ano, você vai ver uma economia completamente deteriorada. Mas nós estamos seguindo à risca o manual de uma economia que se destrói por completo por dentro. A produção recorrente de déficits, gastar mais do que arrecada, leva invariavelmente, basta estudar um pouco de história econômica de vários países, inclusive do Brasil lá atrás, que vai levar a um processo de deterioração do valor da sua moeda. O processo de desvalorização da moeda aumenta o preço do pãozinho na padaria, que representa uma alta expressiva
da renda, principalmente dos mais pobres, aumentando ainda o bolo da dívida. Ou seja, isso é um processo de deterioração econômica que, se seguirmos acelerando, e não há qualquer sinal que a gente vai reverter esse caminho, o caminho é justamente o abismo econômico. Mas, Bruno, é importante, às vezes, a gente colocar as coisas na linha do tempo. Me parece que o plano do PT, desde o início, eles não acho que ninguém não saiba disso mais hoje, tá? Eu acho que não acho que ninguém não saiba mais disso. Mas eles pensam em ciclos eleitorais e em tomada do poder, que é diferente, como o Zé Dirceu ensinou, de ganhar as eleições, certo? Então, me parece que a aposta era: vamos seguir neste ciclo keynesiano em busca de um crescimento econômico de curto prazo. Esse crescimento econômico, então, em outras palavras, né? Vamos gastar pra caramba nos primeiros 2, 3 anos. A economia vai começar a crescer. Com a economia crescendo, o orçamento dá uma equilibrada no curto prazo, né? Pelo menos a questão do déficit reduz. A gente vai dizer que o Brasil está equilibrado, que as contas fiscais estão equilibradas, e a partir daí a gente vai dominando o poder de tal forma que, quando a conta chegar, a gente já se reelegeu 4 mandatos, que foi exatamente o que aconteceu com a Dilma, né? O governo, as pessoas, o governo Lula, primeiro governo, foi muito equilibrado fiscalmente. Não houve equilíbrio fiscal nenhum. Houve um aumento gigantesco da arrecadação, claro, por conta das commodities chinesas, do boom demográfico, etc, etc. A gente pode discutir aqui as razões, mas o governo duplicou o seu gasto em 6 anos. Duplicou o gasto em 6 anos, se eu não me engano, o número é esse, faz tempo que eu não olho. Então, a minha pergunta... Só que agora parece que não está dando muito certo, Bruno. Essa que é a minha questão. Porque a gente não está vendo um grande crescimento econômico brasileiro. A gente está vendo uma inflação onde eu estou vendo, acompanho, eu não compro produtos do Brasil, né? Eu não sei quanto é que está o quilo do feijão, exceto por vídeos que eu vejo no Instagram das pessoas absolutamente chocadas com coisas que tiveram 100% de aumento desde que o Lula chegou, outras 50% de aumento. É isso mesmo. A percepção, e muito mais do que os índices inflacionários, que a gente sabe que são cestas, e que nem sempre refletem a impressão do brasileiro, a impressão das pessoas é de que esse plano do PT não está funcionando. Por que não está funcionando? E está funcionando ou não está funcionando? E por quê?